Olá, meus amigos, tudo bom? Sou o professor Carlos Coutinho e venho trazer para vocês mais um recurso em espécie previsto na CLT. Um recurso bastante utilizado para quem atua na Justiça do Trabalho, para quem estuda o direito processual do trabalho. Não para você apenas que só atua na área, mas para você também que estuda para concurso público, para você que estuda para o exame da ordem. Sempre vocês vão encontrar lá algo relacionado ao recurso conhecido como embargos de declaração ou embargos declaratórios. A primeira coisa que vem em mente é: para que servem os embargos de declaração ou embargos declaratórios? Meus amigos, os embargos de declaração estão previstos no artigo 897-A da CLT. E as hipóteses de cabimento são as mais diversas. As hipóteses de cabimento são quando a sentença ou o acórdão, lembrando que a jurisprudência também vem aceitando para a decisão interlocutória, quando essas decisões possuírem vícios da omissão, contradição, obscuridade, erro material, equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos recursais, tempestividade, preparo, regularidade formal e pré-questionamento, o recurso cabível para isso chama-se embargos de declaração, que nós vamos ver que o seu prazo será um prazo diferente da grande maioria dos recursos trabalhistas. O seu prazo é um prazo menor, será um prazo de 5 dias. Lembrando, não podemos esquecer jamais, prazo para Ministério Público do Trabalho e Fazenda Pública, prazo para recorrer, dobra 2 vezes 5, 10, ok? Mas professor, eu sempre tive uma dúvida, o que seria obscuridade, contradição, omissão, pré-questionamento, entre outras as hipóteses que o senhor relatou há pouco. Vou falar um por um. Mas antes de falar um por um, eu quero chamar a atenção a coisa. Regra geral, quando você está diante de uma decisão que está lhe trazendo uma situação desconfortável, está lhe tornando sucumbente, está lhe tornando uma parte vencida, a primeira coisa que vem em mente é cabível algum recurso? É a nossa primeira hipótese de pensamento. Vejam bem, regra geral, quando interpomos um recurso, nós vamos, regra geral, interpor naquele órgão prolator da decisão recorrida. Mas, regra geral, quem julga é o órgão hierarquicamente superior, que pode ser o TRT, que pode ser o TST. Os embargos de declaração um pouco diferentes. Aquele órgão que prolatou a decisão, que tem o vício da omissão, contradição, obscuridade, erro material, equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso, repito, questão de preparo, tempestividade, regularidade formal, ou até com o intuito de pré-questionar a matéria, esses embargos serão opostos no próprio órgão que prolatou a decisão embargada. E quem vai julgar é este mesmo órgão. Já diferencia do procedimento dos demais recursos. Mas, professor, vamos ao que interessa. As hipóteses de cabimento o senhor relatou, mas eu tenho dúvida. Primeira delas, o que seria omissão? A omissão, pessoal, é quando a decisão, o próprio nome diz, ela é omissa. Imagina só, eu sou reclamante, propus uma reclamação trabalhista, pedindo indenização por danos materiais e danos morais. Na sua sentença, o julgador omitiu, se esqueceu de julgar o meu pedido de indenização por danos morais. E eu gostaria que ele sanasse esse vício, que ele trouxesse para a decisão o que ele esqueceu de julgar, o que foi omisso. O recurso cabível para isso chama-se embargos de declaração. Olha, julgador, tua decisão foi omissa. Ela não tratou sobre o pedido de indenização por danos morais.
Então é possível que esses embargos de declaração sendo acolhidos, sendo julgados procedentes, venham trazer para a condenação o que ele havia esquecido de julgar. Professor, entendi o que é omissão. Agora vamos para a outra hipótese. Obscuridade. O próprio nome também diz, gente, obscura. A decisão ela é obscura, ela não é clara. Não se consegue entender o que o julgador está querendo dizer de fato. Será que realmente ele está dizendo isto ou aquilo? Então, diante de uma obscuridade, você pode opor embargos de declaração para que essa obscuridade seja sanada. Já estou entendendo, professor. Já entendi o que é omissão, já entendi o que é obscuridade. O que seria, então, contradição? É quando a decisão ela é contraditória. Nós sabemos que, por exemplo, uma sentença tem vários requisitos, mas tem 3 que são muito conhecidos: relatório, fundamentação ou motivação e dispositivo. Imaginemos que durante a fundamentação da decisão, o julgador deu a entender que o autor, que o reclamante tinha direito e, por conseguinte, ele iria julgar procedentes os pedidos formulados pelo autor na sua petição inicial. Mas, por cargas d'água, ao invés de colocar julgo procedentes os pedidos, ele colocou julgo improcedentes. Então, está havendo uma contradição entre o dispositivo da decisão e a motivação. Para sanar esta contradição, o recurso cabível, previsto em lei, artigo 897-A da CLT, embargos de declaração ou embargos declaratórios, são sinônimos. Mas, professor, o senhor falou também que existe uma outra hipótese de cabimento. Existe. Qual é essa? Falei 6. Qual é esta? Erro material. No julgamento, o juiz colocou, por exemplo, um 0 a mais, 2 zeros a mais, 1 0 a menos. Escreveu, por extenso, uma numeração errada. Está vindo o quê? Um mero equívoco material. Ele pode sanar de ofício, se ele perceber, ou ele pode ser provocado por uma simples petição. Mas essa simples petição dizendo, olha, julgador, há um erro material, essa petição, ela não tem os efeitos de interromper a contagem do prazo dos demais recursos, como os embargos de declaração têm. Então, eu sugiro que, diante de um equívoco, de erro material, embargue de declaração no prazo de 5 dias. Professor, há mais hipóteses? Sim. Uma das hipóteses previstas, que muita gente esquece, é a hipótese do pré-questionamento. Quando estudamos recurso de revista, nós vimos que para o TST, que é um órgão máximo, é o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, é um órgão que resolve matéria de direito, ele não reexamina fato, não reexamina prova, não reexamina se o fato ocorreu ou não, se a prova está certa ou não, ele reexamina direito. Mas para que ele reexamine a matéria de direito, esta matéria de direito tem que sido questionada anteriormente pelo órgão hierarquicamente inferior. E neste caso, o órgão hierarquicamente inferior seria o TRT, por exemplo. E o TRT não apreciou a matéria. Mas eu quero recorrer de revista. Mas a matéria, para ser reexaminada pelo TST, para que o meu recurso de revista seja acolhido e julgado pelo TST, além de outros pressupostos recursais, tem que haver o pré-questionamento. E para que isso ocorra, o que é que eu faço? Olha, TRT, você não apreciou essa matéria de direito. E para que eu alegue isso ao TST, alegando que houve violação de matéria de direito, por exemplo, eu preciso que a matéria seja pré-questionada. Então, eu estou embargando com o intuito de pré-questionar a matéria. Mas, professor, e se o TRT disser, eu não sou obrigado a apreciar tudo?
Mantenho a minha decisão, o meu acordo como está. Fique calmo. Se você embargou de declaração de forma tempestiva, com regularidade de representação, quem embargou foi um advogado que tem a OAB, que a OAB não está cassada, os embargos de declaração foram assinados, não se preocupe, seus embargos vão fazer com que a matéria se torne pré-questionada, mesmo que o TRT não tenha expressamente apreciado a matéria. Há o pré-questionamento ficto. Isso se chama pré-questionamento ficto. Eu embarguei de declaração com o intuito de pré-questionar a matéria, o órgão julgador não apreciou expressamente, mas a matéria já está pré-questionada. E agora eu posso recorrer de revista, porque houve o pré-questionamento ficto, ok? Uma outra hipótese de cabimento é quando há um equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos recursais. É quando o órgão julgador se equivoca ao analisar o pressuposto recursal do preparo, da tempestividade, da regularidade formal, e ele nega seguimento ao recurso. Olha, peraí, julgador, tu está errado. Houve um equívoco, o recurso é tempestivo. Houve o preparo, e você está dizendo que não houve, ou você está dizendo que o recurso é intempestivo. O recurso cabível para sanar essa situação de equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos, esse recurso também é os embargos de declaração. Ok? Lembrando uma coisa importantíssima, vou reiterar, diferentemente dos demais recursos, onde você interpõe no órgão julgador e ele normalmente é julgado por um órgão hierarquicamente superior, nos embargos de declaração, não. Você embarga no órgão que prolatou a decisão que está sendo embargada e é este mesmo órgão que vai julgar os embargos de declaração. Mas, professor, se eu embargar de declaração, a parte contrária, que se chama embargada, obrigatoriamente tem que ser notificada para se manifestar sobre esses embargos de declaração? Você não. A outra parte, que se chama embargada, só deverá ser devidamente notificada sob pena de nulidade se os embargos de declaração, ao serem recebidos e poder gerar uma alteração do julgado, no caso de contradição, de omissão, neste caso, para evitar nulidade, o julgador obrigatoriamente tem que notificar outra parte. Olha embargado, estou te notificando para você se manifestar sobre os embargos de declaração, porque esses embargos de declaração, se acolhidos, poderão sim alterar, modificar o julgado. Os embargos de declaração, quando tem essa possibilidade de modificar o julgado, eles se chamam embargos de declaração com efeitos modificativos ou embargos de declaração infringentes. Eu não estou dizendo que embargos de declaração infringentes é a mesma coisa de embargos infringentes, são recursos diferentes. Eu estou dizendo que embargos de declaração infringentes, sinônimo de embargos de declaração com efeitos modificativos, é totalmente diferente. Uma outra observação importantíssima que nós não poderemos esquecer: se você opõe embargos de declaração de forma tempestiva, ou seja, dentro do prazo, quem embargou tem regularidade de representação, é um advogado constituído nos autos, que tem OAB, é claro, que a sua OAB não está cassada, houve a devida assinatura. O que é que vai acontecer com esses embargos? Ele vai interromper a contagem do prazo dos demais recursos. A contagem dos demais recursos zera. Volta a contar do zero a partir do julgamento dos embargos de declaração. Porém, lembre-se, se os embargos de declaração forem entendidos como meramente protelatórios, com o intuito de ganhar tempo, de procrastinar o andamento do processo,
esse embargante poderá sofrer uma multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa. E se mesmo assim ele insatisfeito resolve, vou embargar pela segunda vez, e esses segundos embargos também foram declarados meramente protelatórios, aquela multa de até 2% poderá ser majorada para até 10% sobre o valor atualizado da causa. Eu não estou dizendo 2 mais 10 não. Aquele valor de até 2% de multa pode chegar até 10%. E para você interpor qualquer um outro recurso necessário, se faz o pagamento desta multa, salvo se você for fazenda pública ou beneficiário da justiça gratuita, conforme está previsto no CPC. Ok, pessoal, prestem muita atenção nessa situação. Espero que eu tenha trazido essas dicas, que essas dicas sejam suficientes para que vocês respondam questões de concurso de OAB, exame de ordem e até para auxiliá-los no dia a dia da prática forense. Ok? Espero que eu tenha abordado tudo que era necessário. Sei que tem outras matérias que poderiam também ser abordadas, mas essas dicas são as cerejas do bolo no que tange ao recurso de embargos de declaração. Desejo a vocês bons estudos. Não adianta apenas ouvir a aula, seria bom também, é necessário também ler, porque uma coisa complementa a outra. E com isso você vai adquirindo, vai entendendo cada vez mais o recurso sem necessidade de decorar. Você vai começar a entender. Desejo a vocês bons estudos, sucesso e um forte abraço.